Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Ah, bem, achei que o microfone estava desligado. Vamos, por favor, tomar nossos lugares. Bom dia. É uma honra dar início ao primeiro grande debate do 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, o nosso Abrascão. Para iniciar o grande debate, a saúde e os desafios do século XXI, eu gostaria de chamar a professora Keila Brito, vice-presidente da Abrasco e professora da Universidade Federal de Pernambuco. Boa noite. Boa noite a todos. Desculpem. Bom dia, ainda estou dormindo. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes. É com muita alegria que eu vou convidar, nossos convidados especialíssimos para esse primeiro grande debate. Então, eu queria iniciar convidando Christian Morales, economista pela Universidade de Montreal e representante da Organização Pan-Americana no Brasil. Este mesmo cargo foi ocupado na Venezuela, no México e em Cuba. Durante sua longa carreira na OPAS, recebeu importantes reconhecimentos, sendo o Prêmio Gestor de Excelência o mais recente. Gostaria de convidar agora o professor Jair Nilson Paim, professor titular do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Doutor honoris causa da Universidade Estadual de Feira de Santana e professor honorário da Universidade Autônoma de Santo Domingo, República Dominicana. Foi fundador e é integrante do Observatório de Análise Política em Saúde do ISC-UFBA. E agora vou tentar chamar o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, médico infectologista pela USP, PhD em Saúde Pública pela Unicamp, professor universitário, deputado federal reeleito pelo PT de São Paulo, também foi ministro da Saúde no governo Dilma e ministro das Relações Institucionais. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada por terem aceito o convite da Abrasco para estarem aqui conosco, abrindo esse debate sobre a saúde e os desafios do século XXI. Eu queria tentar pactuar entre nós. Eu sei que é um desafio enorme a gente ter essas autoridades aqui presentes, uma mesa dessa monta, e pensar em controlar tempos, mas vamos tentar. A ideia é que a gente tenha 20 minutos para cada um de vocês poderem fazer a explanação. Quando chegar um pouquinho perto, vai ser um pouco difícil para mim, mas eu vou tentar dizer para vocês que estamos chegando no limite do tempo e a gente depois abre para poder entrar, para ter um debate aqui entre vocês também. Acho que vai ser super importante, para além das explanações, para que a gente possa ter um diálogo, uma escuta. E eu queria reforçar que quando a gente vai encerrando esse grande debate, vocês permaneçam, porque a gente vai ter uma outra novidade mais para o final,
que interessa muitíssimo a todos nós que defendemos a saúde coletiva aqui. É isso. Então, gostaria de iniciar com o Christian Morales. Bom, muito bom dia a todos e a todas. Queria começar cumprimentando a todos vocês, evidentemente, Genilson, Keila, ministro Padilha. Para a OPAS é uma honra poder estar aqui com vocês neste debate, neste diálogo sobre um tema tão relevante e tão amplo também, como é a saúde e os desafios do século XXI. Não sei, eu tinha uma apresentação, não sei se podem colocá-la. Se podem montar. Obrigado. E onde está? Mas assim, para as discussões que vamos ter nestes dias do Abrascão são muito relevantes, não somente para o Brasil, mas para a região inteira, porque o SUS, com os desafios que tem e as respostas que está criando, se coloca também na ponta da construção de sistemas de saúde resilientes e universais na região e no mundo. Então, muito obrigado mais uma vez aos organizadores por ter pensado em convidar a OPAS. Para poder falar dos desafios da saúde, temos que começar entendendo qual é a realidade que estamos enfrentando. E é uma realidade muito difícil. Aqui vocês têm no gráfico da esquerda o nível de avanço para os objetivos de desenvolvimento sustentável. E vemos, se olhamos para o SDG, o objetivo 3 de saúde e bem-estar, temos uma situação onde aproximadamente 30% dos objetivos não somente não estão avançando na direção correta, estão reculando, estão na direção errada. Esses são esses que estão em vermelho. Em amarelo, temos os indicadores que estão avançando na direção correta, mas a um ritmo que vai nos levar 50 anos para atingir esses objetivos. E somente temos aproximadamente 20% dos objetivos que estão na via de poder ser atingidos quando a gente quer em 2030. Mas temos também uma série de indicadores que estão mesmo sem monitorar, o que nos fala da importância da geração de dados para poder entender os avanços que temos. E no gráfico da direita, é justamente isso. Tem um panorama de cada um dos indicadores e a maioria deles não vão ser atingidos antes de 50 anos, o que é uma situação muito complexa para a região. Não vou passar em detalhe, mas podemos ver esta mesma realidade para um pouquinho mais em detalhe, um pouco mais em detalhe para cada um deles. Aqui temos as novas infecções da HIV por 1.000 pessoas não infectadas. E aqui, mesmo se vai na direção correta da redução, vamos precisar 30, 40, 50 anos a este ritmo para atingir os objetivos a meta que tínhamos estabelecido. A mesma coisa com a probabilidade não condicionada de morrer entre 30 e 70 anos de doença cardiovascular, câncer, diabetes ou doença respiratória. Mais uma vez, o indicador vai na direção correta, mas a um ritmo que não é esse que precisamos. Aqui tem a taxa de mortalidade de suicídio por 100.000 habitantes, ajustada pela idade. As Américas é a única região do mundo onde a taxa de suicídio tem aumentado em vez de ser reduzida. E ainda um outro exemplo, a taxa de mortalidade por acidentalidade viária por 100.000 habitantes, também na direção correta, mais longe de poder atingir a meta quando nós precisamos.
Na vacinação tem também desafios. Temos, se bem temos um aumento da cobertura regional para a terceira dose de vacina contendo antígenos de difteria, tétano e coqueluche, que passou de 84 a 87 entre 2022 e 2024, mas temos ainda 1,5 milhão de crianças sem vacinação em 2024, 56% vulneráveis a doenças evitáveis para vacinação. Temos 7 países de 42 da região que relataram uma cobertura inferior a 80% com a primeira dose de vacina contra rubéola, sarampo e cachumba. Se estima que temos 1,6 milhão de crianças nas Américas sem primeira dose para sarampo em 2024. Além disso, temos a mudança climática e os riscos para a saúde. Sabemos que temos uma série de fatores de vulnerabilidade associados à exposição a esses fatores, não, que criam riscos de saúde ligados a eventos climáticos extremos, ao calor, o aumento do nível do mar, a poluição do ar, etc., que vão impactar finalmente na mortalidade por eventos extremos, as doenças relacionadas com as ondas de calor, as doenças respiratórias, as doenças relacionadas com a água, as zoonoses, os vetores, as doenças não transmissíveis e também a saúde mental, que sempre fica para trás em todos os sistemas de saúde da região, infelizmente, com uma pressão absurda hacia o sistema de saúde que não estão preparados para enfrentar esta realidade. O pior de tudo isto é que esses efeitos de saúde não se distribuem de um jeito igual entre as diferentes populações. São as populações mais vulneráveis, são as comunidades em situação de vulnerabilidade e as pessoas que moram nessas comunidades que sofrem as consequências maiores dos efeitos da mudança climática em termos de saúde. E são elas justamente que menos contribuem à produção de efeitos de gás a efeito estufa. Na região das Américas, isso é ainda mais grave, porque é uma das regiões mais desiguais do mundo. O 10% mais rico da população da América Latina pega ao redor de 55% do ingresso nacional cada ano, contra 10% apenas para a população que está no decil mais pobre. Se olhamos no gráfico de abaixo para o Gini, a evolução é muito leve. Tem uma melhoração entre 2014 e 2023, mas ainda fica para a região muito longe do que são os parâmetros de, por exemplo, a OCDE. Então, se amplificam os impactos de inequidade de cada um destes desafios para a região. Sabemos também que a determinação social da saúde tem um impacto direto nos resultados de saúde. E aqui neste gráfico temos a informalidade laboral no eixo vertical contra a esperança de vida no eixo horizontal. E vemos claramente que os países que têm maior informalidade laboral têm menos esperança de vida, não? Então, isso é uma realidade também da região que impacta em todos os indicadores de saúde. Aqui vemos entre 1950 e 2023 as maiores contrações econômicas do PIB por decênio. E longe o problema maior foi com a Covid. Então, isso nos coloca, não é certo, mais uma vez, numa situação onde não somente a mudança climática vai ter efeitos nefastos para a saúde, para a equidade, mas também para a economia e o desenvolvimento econômico da região. Como se não fosse suficiente, temos também desafios ao nível do sistema de saúde, que são segmentados e fragmentados, com altos níveis de necessidade de saúde insatisfeitas, particularmente para as populações em situação de vulnerabilidade. O índice de cobertura de serviços da cobertura universal de saúde melhorou de 66
em 2000 para 80 em 2019, mas se estancou. Não tem melhoras depois, e mesmo antes da pandemia. Algo similar temos com a situação do financiamento da proteção financeira. Se bem os indicadores de gasto público em saúde respeito do PIB, que depois de 2014 a OPAS recomenda que seja de um nível de 6% de gasto público sobre o PIB, tem agora apenas 4,5% como média para a América Latina. E, do mesmo jeito, o gasto de bolso continua a representar pouco mais de 3% do gasto total e uma porcentagem muito elevada ainda do gasto total de saúde. Esses indicadores deveriam estar para o gasto de bolsa não mais de 20% do gasto total de saúde no país. Temos uma média de 30% para a região, o que impacta, mais uma vez, na possibilidade de ter despesas catastróficas e uma situação que, finalmente, vai contra do que a gente quer, que é melhorar não somente os indicadores de saúde, mas também o nível de equidade de nossas sociedades. Agora, com esses desafios, quais são os mecanismos, as ferramentas que podemos utilizar? A primeira, evidentemente, é a construção de sistemas de saúde resilientes, fortalecer as capacidades de governança por meio das funções essenciais de saúde pública, como uma abordagem nacional e subnacional, é uma das primeiras estratégias que a gente tem que colocar para frente na construção de sistemas de saúde universais na região. Também o enfoque baseado na APS, fortalecer a liderança comunitária, a colaboração multissectorial, organizar os serviços, os recursos geograficamente para atender essas necessidades locais, aí onde a gente mora, aí onde a gente vive. E ter um enfoque territorial da APS que integre essas funções essenciais de saúde pública numa estrutura centrada na população. A atenção integrada em redes como abordagem de curso de vida é o que a OPAS propõe como um dos mecanismos para enfrentar estes desafios da saúde no século XXI. Redefinir um modelo de atenção, reestruturar a regionalização, um processo que está em andamento aqui no Brasil, fortalecer ações intersetoriais. Finalmente, muitas dessas coisas já sabemos depois Almata mesmo, e depois muitos anos, mas fica ainda muito para fazer, para materializar essas orientações de um jeito concreto no nosso sistema de saúde. O sistema de informação e a transformação digital é outro mecanismo que temos para enfrentar esses desafios. Em 2023 e 2025, a OPAS, em aliança com o BID, tem implementado um modelo de avaliação da maturidade do sistema de informação em saúde, mesmo que tenha sido aplicado aqui no Brasil. E para 2026, seguimos com várias intervenções para avançar na transformação digital do sistema de saúde, que é uma das ferramentas principais que a gente tem à disposição para fazer frente aos desafios que temos. Construindo um mundo mais seguro. O acordo pandêmico é um patamar também, um parte-águas para todos os países do mundo, onde tiramos as lições da pandemia para poder revisar o regulamento sanitário internacional e concordar, ¿no es cierto?, com algumas medidas mais específicas neste acordo pandêmico. Juntos, esses instrumentos formam a defesa global contra as pandemias. A importância, então, do multilateralismo. Aqui é onde ficamos muito preocupados com a atitude de alguns países que ficam fora, às vezes, desta discussão que finalmente vai defender a todos os países. A pandemia nos mostrou isso. Não podemos enfrentar esse tipo de desafios sozinhos. Precisamos de todos neste esforço. E a ideia não é somente de reconstruir
ou depois de uma pandemia, ou depois de um evento climático extremo, sino que de utilizar isso como uma oportunidade para transformar nosso sistema de saúde. E para isso temos que estar preparados antes, não podemos começar a pensar como vamos a reconstruir nosso sistema de saúde justamente quando o evento, seja uma pandemia, seja uma enchente, seja um evento climático extremo, acontece. Temos que ter esse olhar estratégico de planejamento muito tempo antes, não? E, mais uma vez, a ideia é de avançar de um jeito multissetorial, que inclua também o planejamento urbano, por exemplo, para fazer de nossas cidades mais resilientes, ter um financiamento de saúde e clima. Isso que nos permite sonhar depois do que aconteceu na COP30 com a aprovação do plano de mudança climática e saúde. Temos também duas iniciativas da OPAS que nos permitem também lutar contra estes desafios, iniciativas que são de nosso diretor, o Dr. Jarbas Barbosa, a iniciativa de eliminação e a iniciativa de melhor atenção às doenças não transmissíveis. Se pensamos nesta primeira, os objetivos são de fortalecer as autoridades sanitárias para planejar e implementar serviços integrais para as doenças não transmissíveis, a hipertensão, a diabetes, o câncer, aumentar a capacidade dos serviços de atenção primária de saúde e de oferecer uma atenção integral, abrangente, de qualidade para o rastreamento, o diagnóstico, o tratamento, como estamos fazendo, como vocês estão fazendo aqui no Brasil com o câncer de colo de útero. E, finalmente, tudo isso, evidentemente, baixo essa perspectiva da filosofia da atenção primária de saúde, que não é somente o primeiro nível de cuidados, é um olhar, um jeito de entender como se organiza o direito à saúde a partir de um sistema que promova, que faz a promoção da saúde, que faz a prevenção das doenças, mas também que tem esse primeiro nível de cuidados resolutivo e articulador das redes integradas de serviços de saúde. A iniciativa para a eliminação de doenças tem já vários avanços. Nós temos calculado que tem uma taxa de retorno por cada real que é investido neste tipo de iniciativa de 30%. Então, não estamos falando somente de transformar vidas, mas também de impulsionar as economias de nossos países. A estimação é que entre 2021 e 2030 podemos economizar 16 bi de dólares na região das Américas. E a maioria dos países já tem planos lançados oficialmente. Aqui temos, não vou ir no detalhe, mas já temos várias destas doenças que estão em curso de ser eliminadas na região e temos outras que estamos pensando para 2027, 2028 e 2029 e 30. É possível realmente de fazer mais precisa esse compromisso político e também essa produção de conhecimento que vocês, os salubristas, podem contribuir para uma tomada de decisão adequada. Não vou entrar aqui, mas evidentemente estamos falando, no caso do Brasil saudável, com a eliminação de doenças transmissíveis, que faz parte, finalmente, de também esta iniciativa de eliminação de doenças. A OPAS tem os fundos regionais, fundos rotatórios regionais de vacinas e de medicamentos e de equipos médicos, etc., que estão à disposição dos países, mas estão organizados também ao redor destas iniciativas de melhor atenção a doenças não transmissíveis, de eliminação. Coloca também os esforços para ajudar os países a ter um melhor acesso a medicamentos de alto custo e também a introdução de programas de telesaúde. Finalmente, com isso termino, eu queria deixar como consideração final o que foi o novo plano estratégico da OPAS 2026-2031, que foi aprovado por o Conselho Diretor da OPAS em setembro deste ano, que coloca 5 prioridades para estes próximos anos. A primeira é acelerar os esforços em prol da saúde para todas as pessoas, abordando a determinação social da saúde, os desafios ambientais e os fatores de risco.
construir sistemas de saúde resilientes, baseados na atenção primária à saúde, para alcançar o acesso universal à saúde e a cobertura universal de saúde, é a segunda prioridade. Uma terceira prioridade é acelerar a agenda de eliminação de doenças e melhorar a prevenção e o tratamento das doenças transmissíveis e não transmissíveis e dos problemas de saúde mental. Prevenir, preparar, detectar e responder melhor às emergências de saúde é a quarta prioridade. E aqui, então, uma prioridade interna, reforçar a liderança, a governança e o desempenho da OPAS para avançar na agenda de saúde regional e oferecer uma cooperação técnica que impulsione o impacto da saúde nos países. Muito obrigado. O desafio agora ficou maior, porque o tempo foi preciso, hein? Então, foi lançada a gincana aí, de quem cumpriu o tempo. Passar imediatamente para o professor Jair Nilson Paim. Bom dia. Obrigado. Obrigado. Eu tenho um tempo muito rigoroso aqui. Gente, muito bom dia. Eu quero inicialmente agradecer esta honra de poder estar aqui nesta mesa. Quero agradecer, portanto, à Comissão Científica do 14º Congresso, ao grupo diretivo da Abrasco e, particularmente, o seu presidente, o Rômulo Paz. Satisfação de dividir essa mesa com Keila, com o doutor doutor Christian e o ministro Padilha. Este é o 14º Congresso da Abrasco e eu confesso a vocês que eu assisti todos. Estive presente desde o de 1986. E, portanto, no próximo ano teremos 40 anos dessa experiência coletiva, literalmente, de encontros, de discussões, de debates. Como também no ano de 2006, é o ano que o SEBS, o Centro Brasileiro de Institutos de Saúde, faz 50 anos. E, portanto, é mais uma iniciativa desse movimento que nós estamos registrando aqui. E também o ano de 2026, sabem vocês, é um ano muito importante para a sociedade brasileira e para o destino do Brasil. Então, nós temos que nos preparar desde já para encarar esse grande desafio da saúde, sim, mas a saúde para a sociedade brasileira para os próximos anos. Eu acho que a exposição do Christian já sistematizou muitos dados, muitas informações que, de alguma maneira, vão facilitar o meu trabalho e a minha escolha. Porquanto, quando falamos em saúde, nós precisamos, pelo menos, nos lembrar de 3 dimensões. A dimensão estado de saúde, que como anda a vida e os seus determinantes sociais, culturais, econômicos, políticos, etc. Mas também a saúde enquanto área do saber, que a Abrasco reproduz e produz esse conhecimento, mas a saúde como um setor produtivo. A saúde onde se estudam os sistemas de saúde, é um locus, portanto, em que se presta serviços para as necessidades das pessoas, mas, ao mesmo tempo, é um locus de acumulação do capital. Então, portanto, a partir daí, é fundamental a gente entender que sociedade é esta nossa e quais as possibilidades de atingir determinados desafios em relação à saúde. E nós queríamos defender aqui uma tese que o maior desafio do sistema de saúde, ou dos sistemas de saúde, e no caso específico do brasileiro, é um desafio político. Esse desafio político, portanto, ele tem justificativas que estão fundamentadas num exame objetivo da realidade. Isso não significa que achemos menos relevante um conjunto de medidas técnicas
administrativas e operacionais para fazer melhor o atendimento às pessoas e o controle dos problemas de saúde nessa população. Mas nós discutimos que as maiores explicações para esta tese da saúde como uma questão política é porque, em primeiro lugar, no nosso caso especificamente, é a defesa da democracia. Uma segunda questão que explica por que esse maior desafio são as desigualdades, que ontem foram muito mencionadas aqui na abertura. Mas também a relação público-privada, porque no caso brasileiro, embora nós defendemos o SUS, mas este SUS não é único, este SUS se comunica com o mercado, este SUS funciona como um vaso comunicante em relação ao setor privado. E muitas das contradições que o SUS enfrenta no seu cotidiano têm a ver com a especificidade desta relação. Também é político porque o subfinanciamento público, que é crônico no Brasil, só tem respostas no âmbito da política e não necessariamente no âmbito da técnica. Também é político porque todo o esforço para superarmos a emenda constitucional 95, tal como estava no programa da coligação do presidente Lula e Alckmin, que se conseguiu avançar nesse aspecto, mas, ao mesmo tempo, nós temos um novo arcabouço fiscal e uma reforma tributária com dificuldades para poder dar sequência a essas decisões. É político também porque tem disputas de poderes, disputas de projetos, de sociedade, mas também no âmbito do setor saúde, em que, pelo menos, é possível identificar um projeto mercantilista, um projeto racionalizador e um projeto democrático que tem um lastro e uma história na reforma sanitária brasileira. E é também político, porque foi desta maneira que nós conseguimos dar passos fundamentais nos anos de 2023 e 2024 para a reconstrução do SUS. E essa reconstrução do SUS, e que vocês tiveram a oportunidade, como eu, ontem, de vermos uma série de resultados apresentados aqui pelo Massuda, nós não podemos parar aí, porque o que existia antes também não era bom. Então, portanto, a gente tem que buscar reconquistar essas ações, mas, ao mesmo tempo, pensarmos em qual é a maneira de consolidar o SUS. Então, essa é a pergunta que nós colocamos para a gente pensar neste congresso. Qual é o SUS do século XXI? Quais são as possibilidades do SUS nas próximas décadas? A questão principal é a democracia. A democracia que nós lutamos tanto para conquistá-la em 1985, que conseguimos avançar tanto na sociedade brasileira até 2015, 2016 foi interrompida, e conseguimos de novo retomar os caminhos a partir das eleições de 2022. Mas no mundo todo, a democracia se encontra em crise. E essa democracia se encontra em crise, são os vários cientistas políticos que afirmam isto, tem a ver com um conjunto de políticas, sobretudo no âmbito da economia, que fragilizam a democracia. Não é fácil compatibilizar capitalismo com democracia, porque pela natureza do capitalismo é dos poucos e pela natureza da democracia é dos muitos. E este equilíbrio instável entre capital e gente permite que, em determinadas situações de crise, o grande capital define o caminho, e esse não é o caminho democrático. Tem uma tese recente de uma professora, de uma economista italiana, que faz um estudo mostrando quanto os economistas, nada contra eles pessoalmente, contribuíram através das políticas de austeridade com os caminhos para o fascismo. E ela vai visitar a história da Itália
a história da Europa do século XX, inclusive na Inglaterra, nas primeiras décadas do século XX, e vai demonstrar que antes mesmo de culparmos o neoliberalismo como responsável por todas essas mazelas que estamos vivendo, já existiam as políticas de austeridade. Então, as políticas de austeridade, com este nome que apela para a moral, mas na realidade é para impor uma determinada ordem do capital. Então, a democracia não é fácil se exercer, especialmente em situações de crise e em situações em que o capitalismo não é domado pelo Estado e pela sociedade organizada. Daí resulta, de uma outra italiana que eu queria trazer, essa cientista política, da fadiga cotidiana do viver, que faz com que muita gente se afaste dos ideais da democracia. A erosão do estado de bem-estar social, do welfare state, daquele período dos 30 anos dourados do capitalismo. Necessidades insatisfeitas que são acumuladas, aumento dos aluguéis, baixos salários, as filas de espera para o atendimento nos sistemas de saúde, os transportes indecentes, as tarifas altas, os preços da energia e do gás. Quer dizer, uma série de questões que são do cotidiano das pessoas, que não sendo resolvidas por causa das políticas de austeridade e por causa das políticas de ajuste fiscal que o mercado impõe sobre os governantes, nós fragilizamos a democracia. Por isso, nós precisamos ir além do superficial, além do fenomênico. Precisamos identificar os determinantes estruturais desse conjunto de situações. Portanto, um conjunto de estudos realizados pela saúde coletiva brasileira, particularmente pelas políticas de saúde, vem analisando como é esta dinâmica do capital, inclusive quando invade o setor saúde e quando corrompe o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Essa ampliação do capital no setor saúde, ela não é só através de recursos financeiros, mas influi na infraestrutura, na capacidade de produção e de gestão, nos processos crescentes de fusão de empresas. Então, isso vamos criando desigualdades para além de palavras, desigualdades concretas, reais, que precisamos entendê-las através de uma estrutura de desigualdades. E, nesse particular, expressa especialmente a questão da concentração da riqueza, que vai ser um instrumento de reprodução dessas desigualdades. Essa concentração de riqueza vai reforçando uma concentração do poder político, de modo que vai se criando um tripé que junta poder político, riqueza e privilégio. Eu acho que a história do Brasil recente, nesses 2 últimos anos, mostra a dificuldade que tem um governo que tem compromissos com a redução das desigualdades e pela busca da equidade, de fazer com que as forças políticas e as elites nacionais atendam determinados conjuntos de políticas que reduzam esse tripé, ou que pelo menos desequilibre este tripé. E nesse particular, mais do que a concentração da renda, é a concentração da riqueza. E nós não conhecíamos suficientemente, em termos de indicadores, a questão da riqueza no Brasil. Quando se faziam estudos, eram sobre a distribuição da renda. E, geralmente, através de pesquisas domiciliares, os grandes capitalistas não aparecem nas amostras das pesquisas domiciliares. Então, foi preciso um outro recurso. E também a gente pode registrar que é uma conquista recente da sociedade brasileira saber como é que essa riqueza é concentrada. Esse patrimônio, portanto, no Brasil, vai sendo investigado, sobretudo quando a Receita Federal abre informações quanto àquilo que está como registro de patrimônio no imposto de renda individual. Então, essa é uma conquista recente de 2024, que a gente consegue entender como é que se distribui não só a renda, mas, sobretudo, a riqueza.
Então, nós vamos começando a conversar com vocês com números. A Abrasco participou de uma iniciativa, anos atrás, especialmente a partir de 2023, no sentido de estabelecer um pacto pelo combate às desigualdades. E, para isso, um conjunto de instituições, de grupos, de entidades, faz pesquisas anuais com base em uma dezena e pouco de indicadores, para ver como é que tem funcionado nos últimos tempos. E assim, no ano passado, 10% da população com rendimentos elevados recebiam, em média, 13 vezes o rendimento das pessoas com 40% menor em termos de rendimentos. 1% da população com maiores rendimentos alcançava 36,2 vezes o rendimento dos de menor renda. Isso em 2024, mas em 2023 era pior, eram 39,2 vezes. E seguramente em 2022 ou 2019, pior ainda. Os contribuintes, eu acho que vocês não sabem, não têm ideia do que é um contribuinte que recebe 320 salários mínimos. Eu não tenho nenhuma ideia, mas esses contribuintes que recebem mais do que 320 salários mínimos conseguiram diminuir o seu imposto de renda em 2024 de 5% para 4,87%. Isto vai se reverter com um conjunto de políticas que não são necessariamente uma revolução no sentido usual do termo, mas uma revolução que pode se fazer com uma reforma tributária avançada. Porque as iniquidades em saúde comprometem o direito a uma vida digna. Ontem eu estava lembrando, numa reunião que participei, que antes de discutirmos que os princípios e valores do SUS são universalidade, integralidade, equidade, igualdade, etc., tem um princípio central do SUS que vai além do SUS, é da sociedade brasileira, e que está num dos primeiros artigos da Constituição, que é a dignidade da vida humana. É a partir dela que todas as outras políticas deveriam considerar o seu avanço. Alguns indicadores. Ontem o Massuda, eu aprendi um bocado de coisa ontem, viu, Massuda? Que a mortalidade materna foi um dos indicadores que nós tivemos mais dificuldade de reduzir. Reduzir um pouco, mas tem muita coisa ainda a fazer. E dentro da mortalidade materna, a questão não é só a atenção primária, que deve ser apoiada, avançada, uma rede para o atendimento da questão obstétrica e neonatal, mas lembrar que a maior parte, eu já estava conversando de manhã com Estela Aquino, a maior parte dessa mortalidade materna é devido a hemorragias. E essas hemorragias não são inocentes, essas hemorragias têm muito a ver com abortos inseguros. Infecções, o SUS controla. Hipertensão, o SUS controla. Complicações do parto, o SUS controla. Mas o SUS sozinho não altera a cultura, nem a face mais retrógrada da sociedade brasileira. Então, tem muito além do SUS, por isso que eu falava da política. As pessoas negras representam quase 80% das mortes violentas no Brasil, os assassinatos que se fazem. E desses assassinatos, uma boa parte é feito pelas forças de segurança, pelas intervenções policiais. 83% das mortes são de negros, e dessas mortes dos negros são por intervenções policiais. 1/3 dos óbitos do Brasil, ocorridos no Brasil, são devidos à causa evitável, ou causas evitáveis. Isso é uma bofetada em todos nós. E aí chegamos na estrutura tributária. As famílias mais pobres pagam mais imposto do que as famílias mais ricas. E são os ricos que fazem o impostômetro.
e que os pobres muitas vezes acreditam que estão pagando muito imposto. Eles pagam, mas os ricos têm 1 milhão de formas, estou exagerando, de sair do fisco. As camadas mais pobres da população são duplamente penalizadas, enfrentam os obstáculos da própria apropriação do capital, das classes dominantes e a forma com que são tributadas pelo Estado. Essa distribuição, portanto, da riqueza no Brasil favorece a concentração. Então, todos nós que queremos que o SUS funcione, temos que apoiar mudanças importantes na estrutura tributária brasileira, porque ela produz uma série de distorções. Mas tem outras desigualdades, desigualdades até na produção do carbono, para falarmos em justiça climática, em que os países do norte, os estados do norte conseguiram reduzir, mas outras regiões do Brasil estão aumentando a produção do carbono. Estive sabendo que os sistemas de saúde estão hoje em 6º lugar na produção de carbono. Então, os que estudam o sistema de saúde precisam ver quais são as formas melhor de fazer a operação sem aumentar a questão da crise climática. Esse gráfico que está aí na tela, estou terminando a exposição com ele, porque eu tenho que cumprir o horário. Ele traz notícias muito interessantes. Isso é uma pesquisa feita por grupos a partir de 200 questões testadas, que qualificam mais ou menos as pessoas, que são os eleitores do próximo ano, entre os progressistas, entre os conservadores e os chamados invisíveis. Essa pesquisa tem sido muito reiterada nos últimos meses, foi debatida recentemente na própria reunião da Ampox. Então, vocês vão reparar que nós, considerarmos dos progressistas, correspondemos a 5% entre os militantes, com mais um pouquinho dos tradicionais, dá mais ou menos 20%. Por coincidência ou não, a professora Maria Hermínia Tavares de Almeida chama a atenção que com esses 20% é que se conseguiu esta bancada que nós temos hoje de forças progressistas na Câmara dos Deputados. Em outras palavras, se nós não chegarmos a alcançar os desengajados e os cautelosos, nós não ganhamos as eleições do ano que vem. Nós podemos até ganhar a eleição reelegendo o presidente Lula, mas nós vamos ter um Congresso igual ou pior do que o que está aí. Gente, meu tempo esgotou, alguma coisa a gente pode complementar depois. É por isso que é política. Obrigado. Eita. Gente, estão dando seguimento. Obrigada, Paim. Uma honra lhe ouvir. Vou dar seguimento, passando diretamente para o nosso ministro, Alexandre Padilha. Bom dia, gente. Primeiro dizer da alegria. Eu estou mais feliz do que os flamenguistas, viu, Noronha? Porque eu sou, acima de tudo, antipalmeirense, como corintiano. E mais ainda, vendo um domingo de manhã, às 10 horas, esse auditório repleto, cheio, vendo muita gente que a gente conhece de muitas datas, muita gente nova que a gente está conhecendo hoje, e podendo
no domingo de manhã, ter a alegria e a honra tanto da apresentação do Christian, nosso grande parceiro da Organização Pan-Americana de Saúde, como a aula sempre inspiradora do professor Painha, parceria aqui com a Keila, o Rômulo, aqui nosso presidente da Abraço. Estou vendo a Aninha Pimentel, eu vendo o Paim falando do que é o Congresso Nacional, a Aninha Pimentel, que é uma deputada federal da defesa do SUS ali, viu? Estou vendo ali a nossa companheira de Minas, foi secretária municipal de saúde de Juiz de Fora. Ela está ali no campo dos progressistas encarnecidos da defesa do SUS, né, Aninha? Eu, infelizmente, não pude estar aqui ontem à noite, porque ontem eu estava fazendo uma ação do Ministério da Saúde, lá no meio da região amazônica brasileira. Não sei se todo mundo sabe, ontem foi o dia D de vacinação da influenza na Amazônia. Nem todo mundo sabe, mas eu espero que pelo menos o pessoal da Amazônia estivesse sabendo, tá certo? Da influenza, porque a gente antecipa a vacina da influenza para a região amazônica, por conta das características da Amazônia. Mas também eu fui até uma terra indígena do povo Zoé, que fica ali a 300 quilômetros de Santarém, 300 quilômetros pegando um monomotor, e é um povo que, quando eu saí de São Paulo, da Faculdade de Medicina da USP, terminando a residência, saindo lá do Hospital das Clínicas da USP, e fui montar o núcleo de medicina tropical da Universidade de São Paulo, lá no meio da região amazônica, que por coincidência na sexta-feira fez 25 anos de existência. Esse povo era um povo que, quando teve o primeiro contato da FUNAI, nos anos 90, eles tinham cerca de 350 indígenas identificados naquele momento. E, infelizmente, no começo dos anos 90, governo Collor, primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, a ação de uma organização chamada Missão Novas Tribos, junto com madeireiros, quase levou esse povo à extinção. Eu entrei lá a primeira vez em 1998. Está ali o Everaldo Martins, que é colega sanitarista e é secretário municipal de saúde de Santarém, estou vendo ele ali. Eu entrei a primeira vez lá em 98, a pedido da FUNAI. Nunca me esqueço, viu, Paim, Keila e Christian, eram apenas 124 quando a gente entrou. Dado a quase extinção por conta de pneumonia, tuberculose que eles não tinham, malária que eles não tinham, tinha um mosquito lá, mas não tinha malária, né? E desde então foi sendo construído um programa da Universidade de São Paulo, depois foi criada a Secretaria de Saúde Indígena, a Secretaria de Saúde Indígena assumiu isso, junto com a FUNAI, né? Depois parceiros foram se agregando e, infelizmente, esse povo foi sendo reconstruído, foi retomando o seu território, foi protegendo o seu território, né? E ontem, quando eu cheguei lá, eu realmente fiquei emocionado. Eu tinha trabalhado lá até 2004, depois, quando estive no Ministério da Saúde da outra vez, eu cheguei aí uma vez em 2014, para a gente criar uma política de saúde indígena para os povos isolados, né? E voltei ontem. E a alegria, Aninha, de chegar lá e saber que eles voltaram a ser 360 indígenas, né? Que há anos não morre criança a mais lá, né? A gente foi lá para fazer uma ação do Agora Tem Especialistas, que é esse esforço de adaptação para as realidades. Já falei 12 minutos, gente? Ixi. Bom, mesmo assim... E aí, para voltar aqui, cheguei muito tarde, e também o Adriano Massuda já tinha preparado uma super apresentação. Eu falei, não, Adriano, você merece, é você que tem que fazer essa apresentação. Então, a alegria de estar aqui com vocês hoje. Segundo, eu tinha que estar aqui, primeiro para interagir com essa energia, a minha vontade, eu sei que a vontade dos outros dirigentes do Ministério da Saúde era poder participar das mesas, acompanhar os trabalhos. Tem gente que a gente orienta, que está apresentando o trabalho aqui, tem gente que a gente vai aprender com o que está sendo apresentado aqui. Infelizmente, a gente não pode fazer isso, viu, Rômulo? Mas eu peço depois que a gente vai ver os anais, toda a preparação e dizer da alegria. E a gente tem que estar aqui também, porque depois eu vou assinar, eu não vou falar agora, porque senão eu já perco todo o meu tempo ali,
A gente vai assinar 7 atos. São 7 atos que tinham que ser feitos aqui. Um deles, um grupo junto com a Abrasco, porque a gente quer a Abrasco junto nisso, né, junto com outras entidades, para a gente fazer toda a regulamentação da profissão de sanitarista pelo Ministério da Saúde. Então, nós vamos assinar aqui um desses atos pelo Ministério, o Ministério vai fazer isso, só que a gente quer ouvir e construir com vocês os critérios, porque tanto o pessoal da Abrasco, da Basco, o pessoal da Faculdade de Saúde Pública, eu estou vendo ali na USP, todo o debate que teve quando foi o processo da lei, que eu tenho orgulho de ter sido autor enquanto deputado, me emocionei no dia que o presidente Lula sancionou, e eu acho que vai ser um avanço junto com a Abrasco para que a gente possa fazer isso. Tem outras coisas que a gente vai assinar aqui. Para mim, os 2 desafios não só são do SUS no século XXI, são da humanidade. É democracia e clima. São desafios do SUS, porque o SUS é inerente a esses 2 temas. Na nossa construção histórica, como já foi dito, a gente sempre faz questão de repetir: saúde é democracia, e sem democracia não teria o SUS. E são decisivos porque a crise climática é uma crise de saúde pública. Aliás, a face mais dolorosa da crise climática e mais perceptível pela sociedade, e dessa forma que pode gerar um movimento político, social, econômico para enfrentá-la, está na saúde, se expressa na saúde. Hoje no mundo, 1 em cada 12 hospitais, os dados produzidos pelo Ministério da Saúde, pela OPAS, pela Abrasco, pela Universidade de Singapura, que a gente apresentou na COP30, 1 em cada 12 hospitais paralisam em algum momento ao longo do ano suas atividades por conta dos ataques da crise climática, das tragédias climáticas. Mais de 66% da população mundial está sob o efeito das mudanças climáticas nos seus impactos na sua saúde. E quem sofre mais são os mais vulneráveis. Para nós, o debate de saúde e clima é um debate, acima de tudo, da equidade. A gente não acredita que todo mundo sofra da mesma forma os impactos da crise climática. Não é à toa que tudo quanto é filme de ficção científica, que projeta o que é o universo, o mundo daqui a 20, 30, 40, 50 anos, projeta um mundo muito diferente daquilo que a gente projetou, querido Odorico, no nosso materialismo histórico dialético, do que aconteceria com o mundo, né? Sempre são universos, mundos que não têm democracia e não têm clima, não têm meio ambiente. Porque são os 2 desafios maiores da humanidade hoje. E eu sou otimista na ação. Eu sou daqueles que é otimista na ação. Eu acho que nós, do campo da saúde, em especial a nossa construção histórica do SUS no Brasil, tem uma arma e uma agenda fundamental para incidir nesses 2 desafios. A gente não defende a democracia no Brasil e não derrota aqueles que querem acabar com a democracia no Brasil, e nós fizemos isso em 2022, sem uma afirmação social na sociedade do valor do SUS, da saúde como direito, do reconhecimento da diversidade, do reconhecimento da diferença, da importância da equidade, do compromisso público da sociedade e do seu Estado. E a gente não enfrenta a urgência climática sem adaptar os nossos sistemas de saúde para enfrentá-lo. O debate da mitigação é muito importante. O debate de enfrentar a emissão de carbono é muito importante. Mas o debate da adaptação dos sistemas de saúde é urgente. É urgente, porque a crise climática hoje destrói unidades de saúde, como destruiu ali em Rio Bonito, do Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, que a Força Nacional de Saúde encerrou o seu trabalho ontem. Das 6 unidades, 5 foram totalmente destruídas. Só não morreu mais gente, felizmente, porque tinha serviço de urgência funcionando. A Força Nacional do SUS conseguiu levar equipes adaptadas. E a gente precisa reconstruir essas unidades de um padrão resiliente,
Uma das coisas que a gente vai lançar aqui é o plano de construção de diretrizes de unidades. Não vai sair do Ministério da Saúde R$1 a mais para a construção de nova unidade de saúde que não seja resiliente, preparada para enfrentar as tragédias, mudanças climáticas, se adapte à realidade local das áreas mais vulneráveis. Porque nós estamos investindo R$1,4 bilhões para reconstruir os serviços de saúde no Rio Grande do Sul que foram destruídos. Nós estamos investindo R$4,6 bilhões para novas unidades de saúde na região amazônica brasileira, né? E elas têm que ter um padrão construtivo de funcionamento, de adaptação da sua atividade, plenamente adaptado às mudanças climáticas. Então, para mim, estou preocupado com o tempo ali. Essas duas questões são fundamentais. E a gente não vai enfrentá-las sem nós, a saúde, o SUS. Por que eu sou otimista? Primeiro, porque com tudo aquilo que o querido Jair Nilson Paim trouxe aqui para a gente, sobre a desigualdade, e ele é um tema central na nossa agenda de desenvolvimento do nosso país, nós temos que saber que em 2024 nós atingimos o menor nível de desigualdade da história brasileira desde aquela medida, desde 1995. E o menor nível de pobreza. Em 2 anos de retomada de governo, 2 anos de retomada dos programas de transferência de renda, da ampliação dos recursos para a área da saúde, para a educação. E isso vai ampliar ainda mais, porque nós conseguimos, com todo esforço, com todo o trabalho, não é fácil fazer isso, nesse congresso que o Paim mostrou aqui, não no Congresso da Abraço, no Congresso Nacional, conseguimos aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e o aumento da taxação dos super ricos nesse país. Então, se em 2024 a gente atingiu o menor nível de desigualdade, 2026, quando começa a vigir isso, a gente vai aprofundar ainda mais essa redução da desigualdade. Muito além daquilo que a gente precisa. Muito, né? A gente precisa muito mais em relação a isso. Então, eu sou otimista em relação a isso. Segundo, eu sou otimista porque a pandemia nos trouxe muitas feridas, muitas mortes, muitos impactos na vida de cada um de nós, mas ela trouxe algo para o SUS que a gente nunca teve nem na Constituição quando a gente construiu o Sistema Único de Saúde. É um grau de reconhecimento da sociedade brasileira que ela nunca tinha tido tanto reconhecimento e orgulho do Sistema Único de Saúde. Eu uso camisa do SUS desde quando fui ministro da outra vez. Da outra vez eu usava a camisa do SUS, o pessoal falava, tira essa camisa do SUS aí, ministro, isso pega mal, fala SUS, pega mal, né? Não tinha bandeira do SUS no Ministério da Saúde, a gente botou lá o mastro do SUS, falavam que pega mal. Hoje eu uso a camisa do SUS, o pessoal, eu quero a camisa igual a sua, ministro, quero uma igual a sua, essa aqui foi o Cariri está aí, eu vi aí, foi as costureiras do Ceará, ele que me deu aqui. Então nós precisamos aproveitar esse momento, né? Precisamos aproveitar esse momento. E eu acho que a gente quer propor para a reflexão 4 movimentos estratégicos. Tem que falar eles em 3 minutos e 50. O primeiro é um movimento político, cultural e ideológico, que é derrotar o negacionismo. Não existe perspectiva, não só para a vida das pessoas, mas para o nosso projeto político no Sistema Único Universal, se não derrotarmos o negacionismo. E para derrotar o negacionismo, nós temos uma tarefa fundamental, que é disputar com a sociedade mais do que a gente disputa entre nós. Gastar mais energia em comunicar com a sociedade, dialogar com a sociedade, tentar falar com aqueles desengajados e os, como chamava, cautelosos, porque também ficar só discutindo com os negacionistas não vale a pena, viu, gente? É gastar tempo. Mas tentar falar mais com os desengajados e os cautelosos do que entre nós ou batendo boca com os negacionistas. E esse é um desafio para todos nós do ponto de vista da produção do conhecimento. Todos nós sabemos disso. E eu sei que a Abrasco trata disso o tempo todo. O Rômulo fala disso, que é um desafio para todos nós, a gente sentiu isso na pandemia. É como comunicar a nossa produção científica que a gente produz de forma permanente, a nossa reflexão de um jeito que ela dialogue com o resto da sociedade. É um movimento político, cultural, ideológico e a cada dia uma disputa sobre isso. Então esse é um primeiro movimento estratégico.
O segundo é um reposicionamento definitivo da agenda da saúde. A agenda da saúde é, sobretudo, uma agenda de desenvolvimento para o país. E conquistar cada vez mais, ao reposicionar essa agenda, um conjunto de atores econômicos, sociais, que influenciam nas decisões, desde o orçamento público, desde a afirmação do Estado, desde reformas institucionais que são necessárias, até no debate público junto à sociedade. É dizer, a Fiocruz assumiu anteontem, na sexta-feira, né, foi aprovado definitivamente. Nós criamos uma coalizão das 20 nações mais ricas do mundo, quando o presidente Lula assumiu a presidência da coalizão do G20, uma coalizão de produção local e acesso equitativo às tecnologias da saúde. O Brasil assumiu essa presidência esse ano, quando a gente apresentou isso na Assembleia Geral da OMS. E apresentamos a proposta da Fiocruz ser a secretária executiva permanente disso. É aproveitar ao máximo os espaços que nós estamos construindo para influenciar na agenda de desenvolvimento do país. A partir da semana que vem, né, as gestantes brasileiras, a partir da 28ª semana de idade, vão ter uma nova vacina pelo SUS, que se ela tiver que pagar numa clínica privada, ela paga hoje R$ 1.800. A vacina da bronquiolite só é possível a gente colocar isso, não só por conta do orçamento, mas pela decisão de incorporar essa vacina como transferência de tecnologia para um laboratório público brasileiro. E construir uma plataforma tecnológica compartilhada entre Brasil, Argentina e México, apoiado pela OPAS, a Fiocruz como coalizão do G20 sendo a secretaria executiva desse compartilhamento, né? É fundamental para que a gente, ao usar o nosso mercado público, garanta que isso é produzido aqui no Brasil, transferência de tecnologia para cá, renda, e mobilizando os atores econômicos relacionados com isso. Porque é isso que ajuda a justificar a necessidade de um orçamento público cada vez maior. O terceiro movimento estratégico é um redesenho institucional. Nós temos orgulho do SUS, mas o SUS que nós temos hoje é insuficiente para lidar e cuidar das necessidades do povo brasileiro. Exige redesenho institucional. O redesenho institucional na atenção especializada que está sendo construído, o redesenho institucional na atenção primária em saúde, não vai dar tempo para eu explorar mais debates, mas fundamental. O redesenho institucional de preparação para próximas pandemias. Nós não podemos ficar refém de quem vai ser o presidente da República para ter instituições preparadas para enfrentar as pós-pandemias, as próximas pandemias, e mesmo a preparação imediata para o impacto das mudanças climáticas. Não pode a Fiocruz, a instituição importante que é a nossa hoje, quando tem vacância de cargo, ter que passar a esperar o Congresso Nacional aprovar a retomada dos profissionais. Nós temos que ter outras instituições para isso. E a Fiocruz se aprimorar, estou falando esse debate no Congresso, fiquei lá sexta-feira discutindo sobre isso, e a gente constituir novas instituições do Estado brasileiro para enfrentar esses novos desafios do SUS. E um quarto movimento estratégico, uma profunda revolução tecnológica. Quando eu falo revolução tecnológica, falo da saúde digital, como disse aqui o Christian, falo do Hospital de Medicina Inteligente que nós estamos trazendo aqui para o Brasil a partir do financiamento dos BRICS, graças à presidenta Dilma, presidenta do Banco dos BRICS, mas falo também, sobretudo, de novas tecnologias assistenciais, falo da incorporação tecnológica, por exemplo, da importância da incorporação agora do Implanon no SUS, para que seja um método de maior acesso, de mais fácil acesso às mulheres, sobretudo às mais jovens, mais vulneráveis. Se for implantar, vai pagar R$5.000, não consegue fazer isso. Que não consegue, né, poder usar o método de contracepção de uso diário. Né? Falo de novas tecnologias assistenciais para o tema da saúde mental. Eu fui o ministro que criou a rede de atenção psicossocial lá em 2011, que incorporou um conjunto de equipamentos de definição. Nós sabemos que ela é insuficiente para lidar com o grande drama do transtorno mental que tem hoje. Então, o que a gente precisa fazer para avançar, além de financiar mais, reforçar, colocar recursos, discutir o processo de formação, o que a gente precisa fazer mais para enfrentar o drama
dos transtornos mentais, né? Falo de novas tecnologias assistenciais para poder chegar no Povo Zoé, que a gente estava ontem lá, ou das mulheres pesqueiras, que terça-feira o presidente Lula vai estar lá em Pernambuco, junto com a gente, e nós vamos expandir aquilo que é a política de atenção primária para a população ribeirinha da Amazônia, para toda a população ribeirinha do Brasil, para outras áreas do nosso país e para a população quilombola. Então, como a gente construir novas tecnologias assistenciais, além da incorporação tecnológica, da saúde digital, daquilo que significa no movimento das pessoas, no acesso ao serviço. Nós aqui, muitos de nós aqui, compramos comida hoje no supermercado pelo celular. A gente não pode achar que as pessoas só vão acessar o serviço de saúde tendo que ir lá na UBS de segunda a sexta-feira, no meio do horário do trabalho dela, né? Sem poder de sábado e domingo. E se a gente não ofertar isso, ela vai procurar isso em outro lugar. Nós precisamos ofertar isso no SUS, no Sistema Único de Saúde, na nossa atenção primária, no nosso arranjo da equipe de atenção multiprofissional, e a partir desse contato criar outros mecanismos de cuidado continuado. Então, quero propor essa reflexão com cada um e cada uma de vocês, dizer da alegria de estar aqui. Estou encerrando aqui para cumprir meu tempo, Keila. E viva Abrasco, gente. Viva Abrasco, viva o pensamento da saúde coletiva brasileira, que tanto influenciou aqui o Brasil e a América Latina. E digo para vocês, nós temos um embate decisivo, que todos sabem, e a saúde, como ela foi decisiva no embate em 2022, eu tenho certeza absoluta que ela vai ser decisiva no embate em 2026, para a gente poder ter força, garantia e caminho possível para continuar sonhando com aquilo que a gente construiu ao longo desses anos do Sistema Único de Saúde do nosso país. Um grande abraço para vocês, gente. A saúde mental tem que ser prioridade, ministro. E não se faz saúde com gente encarcerada em manicômio. Retira, ministro, as comunidades terapêuticas da rede de atenção psicossocial. Vamos lutar, ministro, para o Brasil ser o primeiro país com serviço, com a saúde mental 100% antimanicomial, ministro. Não podemos mais, a gente é vítima de tortura, a gente é vítima de assassinato, a gente é vítima do cárcere manicomial. Fala com o ministro Wellington Dias para fechar o DEPAD e imediatamente chega de dinheiro para manicômio, é isso. Vem lutar comigo! O tempo está bem apertado. Deixa a gente seguir aqui rapidinho. Então, gente, dando... As travestis estão morrendo. A gente está usando aqui o processo transexualizador de 2013. Dia 10 de dezembro, o movimento trans vai estar nas ruas brasileiras. Meu nome é Helena, eu faço parte do coletivo de médicos trans que foi criado agora, esse ano. E a gente está exigindo a aprovação da política de atenção especializada à saúde da população trans. Não é possível
Obrigada. Então, gente... Gente, só para a gente poder dar seguimento e manter aqui o tempo, enquanto o ministro vai fazendo foto, queria que a gente continuasse aqui no nosso grande debate. São muitos desafios, né? E quando a gente aborda esses desafios, trazem essas muitas manifestações que também são nossas. Então, gente, tentando retomar aqui, inclusive trazendo pautas como as que estão sendo colocadas, né, extremamente pertinentes também, que fazem parte dessa nossa luta e desse desafio em relação à saúde no século XXI, eu queria trazer alguns elementos do que foi abordado aqui por vocês, especialmente quando o professor Jair Nilson ele vem trazer a questão dos grandes desafios focado nas eleições, né? De como é que vai ser, quem é que vai ocupar, como é que vai estar a nossa bancada e pensar sobre isso. Porque quando a gente pensa nos desafios, a questão da democracia, para mantê-la de pé, é uma das questões centrais. E quando eu percebo o quadro que o Jair Nilson apresenta, né, da ala conservadora, da ala progressista, a gente vê que não é nada animador. Essas pautas que são trazidas aqui, por exemplo, são completamente difíceis de a gente conseguir emplacar com a ala conservadora crescendo da maneira que está, né? Então, não tem como a gente pensar, né, a defesa da democracia sem vincular a questão do enfrentamento dos desafios sociais, né, como o professor Jair Nilson falou, o Christian também trouxe esses elementos aqui, o Padilha, mas a gente pensar também na questão das desigualdades raciais. Porque quando a gente pensa nas desigualdades raciais, elas vai ser justamente o que vai impactar em vários elementos do que foram colocados, né? Então, quando a gente pensa nas questões ambientais, né, quem é a população mais afetada, a questão da violência, com a questão do extermínio da população negra, o próprio envelhecimento, né, dessas desigualdades que a gente vai enfrentando, e quando a gente vai pensar, né, do desafio da própria ala progressista dentro do desafio da justiça reprodutiva, né, que o professor também mencionou aqui, e é um ponto espinhoso que muitas vezes a gente não quer falar sobre, né, mas a gente fica se perguntando até quando a gente vai ser refém dessa ala conservadora, né, e o quanto a gente precisa trazer isso como ponto para ser refletido. Todos esses elementos aqui para a gente poder pensar, porque nós não podemos mais esperar, né? Então, se vocês pudessem trazer um pouco mais sobre esses elementos de como a gente enfrenta essa ala conservadora dentro desse cenário, né, que é apresentado aqui, porque são pontos que, para a gente poder modificar, vem de um cerne muito profundo, né? Então, como a gente, de fato, consegue vislumbrar esse futuro de uma saúde transformada, né, com tantos aspectos, como o próprio Christian apresentou no final, diante desse cenário político? Eu acho que para poder olhar no futuro do sistema de saúde que enfrentem de um jeito adequado esses desafios, além das conjunturas políticas, a chave é a participação social. Essa participação social que vocês têm aqui no SUS é um exemplo, evidentemente, para todos os países da região, mas tem ainda muitos desafios e tem também mecanismos que têm que ser aprimorados e aperfeiçoados também. O que permite a um sistema de saúde ser sustentável é a legitimidade, a construção da legitimidade. E a construção da legitimidade se faz ao menos de duas maneiras. A primeira é respondendo às necessidades de saúde da população. E essas necessidades estão em mudança sempre. Então, tem que ter um sistema que seja ágil, que um sistema que possa responder e se adaptar à mudança desses desafios. E como esses desafios impactam de um jeito totalmente diferente a diferentes populações. E o outro elemento, então, é justamente como implicamos e nos fazermos parte da solução
e das decisões que têm que ser tomadas para poder desenvolver e estruturar um sistema que seja cada vez não somente mais universal, mas também mais eficiente, porque a eficiência vai da mão da equidade. Não podemos construir e colocar em movimentação esses motores que tem um sistema universal, que são de distribuir recursos das pessoas que estão em boa saúde para as pessoas que estão doentes e de quem tem mais para quem tem menos, quando se financia, como aqui no SUS, em grande parte pelo Tesouro Nacional. Não podemos avançar se finalmente esses motores não estão em movimentação e nós não somos parte da defesa desse modelo, finalmente, de sistema social que nos permite construir um sistema como o SUS. Gente, eu acho que vale a pena chamar a atenção para... Não tive a oportunidade de avançar. Nós estamos ainda vivendo uma crise política séria, uma das mais sérias da história da República. Apesar da conquista que tivemos recentemente, em que o Supremo Tribunal Federal atuou da forma com que atuou diante do 8 de janeiro, ao ponto de colocar generais na cadeia, e a primeira vez que se coloca um presidente da República que, mais do que responsável pelo golpe, também é o responsável por muitas dessas mortes que foram citadas aqui em relação à Covid. Esta crise permanece, apesar de termos ganho as eleições de 2022. Isso eu acho que é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Segundo ponto que também eu não pude avançar. Nós temos uma questão não resolvida, que é a questão militar. O fato de eles estarem caladinhos, isso não é para sempre. Eles estão em stand-by. Foi assim que, em toda a história da República. Claro que nós não vamos superar essa questão militar no próximo ano, mas eu acho que a gente não pode brincar com essa situação. Não fiquemos tão felizes deles estarem calados no momento. Em qualquer momento pode surgir uma tuitada qualquer. E o terceiro ponto que eu queria colocar, apesar de eu não ter uma experiência política partidária, muito rica, como, por exemplo, Padilha, que vai falar depois, quer dizer, eu acho que tem situações que a gente não pode perder tempo. Quer dizer, as eleições de 2026 vão ser disputadas pelo menos por 4 campos. O campo democrático, o qual imagino que nós nos inserimos, o campo do neodesenvolvimentismo, que teve suas conquistas, mas também deixou uma marca complicada para administrar depois, né? Tem um campo liberal, neoliberal, e tem um campo fascista, o neofascista. Então, eles estão presentes, e eles usaram o espaço da política, transferiram para o cultural por todas essas mídias que eles conseguem manipular muito bem. Então, acho que a gente tem que identificar esses 4 campos. E certas coisas, também falando como militante de base, eu diria que a gente não pode perder tempo. Ninguém vai correr atrás dos neofascistas, que eles não vão mudar. Ninguém vai correr atrás de uma boa parte, até dos pobres, mas que têm vínculos do ponto de vista religioso, etc., com pautas que estão sendo desenvolvidas. Mas nós temos aí uns desengajados que nós pudemos participar muito bem. E foi dessa forma que a gente, de alguma maneira, ganhou as eleições de 2022. Mas tem um outro grupo, que é o grupo dos cautelosos. Uma parte não gosta do PT, não gosta da esquerda, não gosta do PSOL, tudo bem, mas eles gostam da defesa do transporte público, por que não? Né? E essa é uma pauta importante do direito à cidade, que o transporte seja gratuito para toda a população. O segundo ponto
Muitos pensavam que aqueles que se manifestaram, que se aproveitaram do movimento de 2013 e depois colocaram uma pauta de direita, uma pauta conservadora, que a população que seguiu a eles, os supostos líderes, né, fechava com uma política neoliberal, ultraliberal. Pesquisas que estão sendo foram feitas na época, até mais ou menos 2015, 2016, mostraram uma discrepância entre o que as chamadas lideranças da direita defendiam, uma pauta neoliberal, e o povo que queria sistema público de saúde, sim, gratuito, provavelmente de qualidade, com boa atenção. Mas a mesma coisa em relação ao transporte público. Então, são certas pautas que, às vezes, a gente supõe que os cautelosos não embarcam, mas que a gente, numa discussão de território, com todos esses grupos organizados, e desde quando esses grupos organizados não fragmentem a unidade, mas se juntem, como colocava o Padilha, no sentido de criar uma convergência muito grande para além das eleições, eu acho que é um caminho que a gente pode colocar. E nisso estão os quilombolas, estão as populações negras, as mulheres organizadas que fizeram o SUS, muito antes de muitas reflexões intelectuais, as mulheres da periferia, da Zona Leste de São Paulo, que criaram todo esse movimento. Então, eu acho que a gente tem o movimento, que eu diria, o movimento da reforma sanitária se revitalizou. Quer dizer, a Frente pela Vida está dando outra vida a muitas das pautas que nós estávamos discutindo. Então, acho que tem muita coisa ainda a fazer até o ano que vem. Consideração final. Eu acho que a primeira coisa é a gente ter consciência que essa é uma tarefa, um compromisso de cada um. É lógico que cada um tem responsabilidade e capacidade de atuação diversa, diferente no lugar que está, onde está. Mas se nós não percebermos que a tarefa e a responsabilidade de cada um de nós, aonde estivermos, conversar mais com os cautelosos e os desengajados, do que conversar só entre nós, ou só ficar na rede social brigando com os fascistas e negacionistas, nós vamos estar perdendo essa batalha. Então, esse é um compromisso de cada um. O Ministério tem responsabilidade sobre isso. Eu, enquanto ministro, tenho tarefas e responsabilidades próprias sobre isso. A Abrasco tem. Nós estamos fazendo uma guerra, por exemplo, contra aqueles médicos negacionistas que juntou o negacionismo com a ganância, né? Porque eles estão vendendo curso, vendendo detox de vacina, ganhando dinheiro com isso pelas redes sociais. Entramos na justiça, vamos entrar no CFM, vamos entrar com ação civil criminal, tiramos as... Eu acho que essa é uma tarefa de todas as entidades do campo da saúde. A SBPC assinou, está junto, né? Certamente outras entidades, as universidades vão fazer isso, a Andifes. Eu acho que é uma tarefa, porque esse é um tema que a população entende. Esse é um tema que a gente fala com os cautelosos e os desengajados. Essa é uma batalha a ser feita. Se em cada lugar a gente mostrar que esses caras, além de estarem colocando em risco a vida das pessoas, estão ganhando dinheiro com isso, e fazer essa batalha como uma batalha coletiva, eu acho que são espaços e temas. Eu acho que a saúde tem muito a oferecer nessa luta. Não é à toa que o Trump todo dia anuncia um desastre no campo do embate da saúde, porque mexe com a vida e nos cria um espaço permanente para reagir sobre isso, né? Então, eu acho que o principal é a gente ter absoluta consciência, que não é esperar o dia da eleição ano que vem. Eu nem posso falar muito com isso, senão vão falar que eu estou fazendo campanha aqui, mas não é esperar o dia da eleição ano que vem, não é esperar o dia de votar. O Congresso Nacional, o Presidente da República, os atores políticos, porque também não é só eleger, são como funcionam os partidos, como funcionam os coletivos, como funcionam as organizações políticas, os coletivos tem em cada universidade, em cada instituto aqui. Essa construção é diária. É todo mundo assumir isso como tarefa, senão a gente vai publicar os nossos artigos, vamos fazer as nossas teses e vamos perder o embate com a sociedade.
né? Cada um tem uma responsabilidade diferente. Lógico, não estou dizendo que alguém que está lá, né, que é um estudante, que é um pós-graduando, que é um professor, tem a mesma responsabilidade do ministro nesse embate, mas cada um tem, e tem que assumir isso como, né, terminar o dia é o seguinte, ó, qual foi o cauteloso e o desengajado que eu conquistei hoje? Pelo menos consegui conversar, pelo menos consegui dialogar, porque essa é uma luta do Brasil e do mundo. Estamos vivendo esse embate no Brasil e no mundo. Agora, o Brasil tem tudo para ser um dos países a derrotar o negacionismo, derrotar o fascismo. Nós derrotamos um golpe. Nós derrotamos um golpe e prendemos um dos responsáveis e outros responsáveis por esse golpe. Nesses 2 anos, com toda dificuldade, todos os limites... Nesses 2 anos, quase 3 anos já, né, com todas as dificuldades e os limites, nós reduzimos a desigualdade. E vamos reduzir mais no ano que vem, com a reforma de renda que nós fizemos, que muitos países do mundo, inclusive do campo democrático, estão tentando aprofundar, mas não estão conseguindo. Aliás, essa semana veio uma coisa muito legal, não sei se vocês viram, a pessoa usando, né, o Serviço Nacional Público Inglês, o NHS, no outdoor, para fazer o embate sobre a tentativa que está acontecendo hoje no Reino Unido de tentar ampliar a taxação sobre os super ricos, usando, né, o NHS como símbolo disso. Não foi, eu até entrei em contato lá com ele, você que autorizou, não fui eu que autorizei, mas alguém usou. Então, usem o nome do SUS para fazer o embate da defesa da redução da desigualdade, de uma reforma tributária mais ampla, de taxar os super ricos. Usem no lugar que vocês estiverem. Agora, todo mundo tem que ter consciência, vocês aqui, os 11 mil que estão nesse congresso, que cada um tem uma responsabilidade para derrotar o negacionismo e reafirmar a democracia no nosso país. Queria agradecer a Christian, a Jair Nilson e ao nosso ministro Padilha, por essa mesa. Acho que a gente sai daqui motivado para continuar trabalhando, né? Muito trabalho pela frente de cada um para que a gente possa, de fato, se manter atento, né? É proibido cochilar, como já diria Luiz Gonzaga. Então, a gente tem que permanecer atento para sustentar essa democracia. Então, a gente vai encerrando aqui nossa mesa, mas peço que vocês permaneçam, porque a gente vai dar início à cerimônia de assinatura dos atos do Ministério da Saúde. Então, vamos manter aqui o ministro e eu queria convidar o presidente da Abrasco, Rômulo. Neste momento, daremos início à cerimônia de assinatura de atos do Ministério da Saúde, com o Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, o presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Rômulo Paz de Souza, a presidente da Comissão Local do 14º Abrascão, Fabiana Damasio, e também com a presença do Zé Gotinha. Bem, antes de iniciar as assinaturas, a organização informa que o Zé Gotinha estará todos os dias na área de exposição do Congresso. Tá? Bem, o primeiro ato
a ser assinado, institui a Comissão Técnica do Registro Profissional do Sanitarista no âmbito do Ministério da Saúde. O segundo ato institui o Comitê de Acompanhamento da Formação e da Regulamentação da Profissão de Sanitarista no âmbito do Ministério da Saúde. Terceiro ato. Ficam designados os membros titulares e suplentes para compor a Instância Nacional de Ética em Pesquisa, INAEP, no âmbito do Ministério da Saúde. Pode? Quarto ato, criação, composição e atuação do Grupo de Trabalho para a elaboração de critérios e diretrizes para unidades de saúde resilientes no Brasil. Quinto ato, institui a Política Nacional de Residências em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sexto e penúltimo ato, institui o Programa Nacional de Formação Técnica para o Sistema Único de Saúde, Formatec SUS. Sétimo e último ato, altera a Portaria de Consolidação número 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a integração dos programas Mais Médicos e Mais Médicos pelo Brasil. Muito obrigado. Está encerrada a cerimônia de assinatura de atos do Ministério da Saúde.